Você conhece a história de Barrabás, o homem libertado no lugar de Jesus? Mas o que aconteceu com ele depois? Por que seu nome desapareceu? Como se tivesse sido apagado da história. E se eu te dissesse que há profecias ocultas que apontam para um possível retorno nos últimos dias? Prepare-se. A história de Barrabás ainda não terminou. Muito antes daquela fatídica manhã em Jerusalém, Barrabás já era um nome temido nas ruas estreitas da cidade. Não era um simples ladrão, não era um homem qualquer. Era um símbolo da revolta contra o império. Nos relatos antigos é chamado de lestes, um termo que não significa apenas ladrão, mas rebelde, assassino, um agitador. Ele fazia parte de um movimento radical que sonhava com a queda de Roma. Um homem consumido pela sede de sangue, pelo desejo de libertar seu povo, mas através da espada. Um homem de guerra, não de paz. Enquanto Jesus pregava o perdão, Barrabás espalhava o terror. Enquanto Jesus falava de um reino eterno, Barrabás queria instaurar um reino de homens, um reino pela força. A Palestina do primeiro século era uma terra inquieta, dominada por Roma e marcada por tensões e esperança. Esperava-se um Messias, um libertador. Mas o povo confundia redenção espiritual com libertação política. Entre os grupos mais radicais estavam os zelotes, guerreiros que acreditavam na violência como o caminho. Barrabás, tudo indica, era um deles. Seu nome Barabas significa filho do pai, ironicamente. Um homem que usava esse nome para inspirar as multidões. Era visto como herói por uns, criminoso por outros. Mas, acima de tudo, era um sinal dos tempos. Então, veio o dia da Páscoa, e com ele, um costume. Pilatos, governador romano, tinha o poder de libertar um prisioneiro. 2 homens foram postos diante do povo. De um lado, Jesus, o inocente, o justo. De outro, Barrabás, o violento, o culpado. Pilatos, hesitante, perguntou: qual dos 2 quereis que eu vos solte? E a resposta foi um grito que atravessou os séculos: solta Barrabás! Naquele momento, o povo escolheu a violência no lugar do amor, a espada no lugar da cruz. Era mais do que um julgamento, era um espelho da alma humana. Mas por que aquela multidão que dias antes saudava Jesus como rei, agora clamava por sua morte? O coração humano é facilmente corrompido, sedento por soluções rápidas. Rejeitou o caminho do sacrifício e preferiu o caminho da espada. Aquela escolha ecoaria pelos séculos. Após aquele momento, Barrabás desapareceu. Não há registros históricos, não há relatos dos apóstolos. É como se tivesse sumido. Como se seu papel ainda não estivesse completo. Alguns textos apócrifos falam de um homem que, tomado pela culpa, fugiu de Jerusalém. Outros dizem que ele voltou a empunhar a espada, sendo morto em rebeliões. Mas a Bíblia silencia. O mistério permanece. Por que um personagem tão central sumiu? Teria seu nome sido apagado por um propósito maior? Muitos estudiosos enxergam em Barrabás mais do que um homem. Ele é um símbolo, o símbolo de um povo que rejeita o Messias e escolhe seus próprios salvadores, um reflexo de uma humanidade que, diante da cruz, ainda escolhe a espada. Não é apenas um evento do passado, é um padrão que se repete. Sempre que a humanidade rejeita o caminho do amor e se volta para líderes de força, o espírito de Barrabás revive. Mas e se esse espírito não pertencesse só ao passado? E se estivesse destinado a se repetir no fim dos tempos? As profecias alertam para tempos de grande engano. Jesus advertiu: nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, enganando muitos. Homens que prometem liberdade, mas escondem violência. Um mundo em crise busca um salvador, mas muitas vezes
busca nos lugares errados. Hoje vivemos dias de polarização, de conflitos, de ódio crescente. Líderes se erguem, prometendo restaurar a ordem, mas alimentando discórdia. Vozes se levantam, clamando por vingança. O espírito de Barrabás se ergue novamente, não em um homem, mas em sistemas, em movimentos globais que rejeitam o verdadeiro Messias e escolhem a espada. Somos mais uma vez aquela multidão diante de Pilatos. De um lado, a voz do Cordeiro, do outro, o clamor da violência. A cada escolha, a cada ídolo exaltado, a pergunta ressurge: qual dos dois quereis que eu vos solte? E muitos ainda escolhem Barrabás. Mas há um aviso nas Escrituras: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Dias de corrupção, violência e falsas esperanças. O apóstolo Paulo alertou: nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, inimigos do bem. Aqueles que escolhem Barrabás verão o justo retornar, não mais para ser condenado, mas para julgar. Até lá, a batalha espiritual continua. As multidões ainda gritam, líderes de violência ainda são exaltados, e o espírito de Barrabás ronda os corações, nos governos, nas guerras, nas ideologias, nos discursos inflamados. O mundo caminha para um grande confronto final, e cada alma terá que escolher o caminho da cruz ou o caminho da espada. A história de Barrabás não terminou naquela manhã. Ela vive em cada geração. E no fim dos tempos, quando os céus se abrirem, quando o Rei dos Reis voltar, a última palavra não será da espada, não será da violência, mas daquele que um dia foi rejeitado e que voltará em glória.